Reverendíssimo Padre Stanislau, prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje estamos no 33º domingo do tempo comum, ano C, ano de São Lucas, e fala-se da segunda vinda do Senhor. O profeta Malaquias reclama que na terra não há justiça. Os maus prosperam, os bons são castigados e punidos. Que vantagem há, pergunta o profeta, em seguir o Senhor? O Senhor diz que, quando ele vier, será bem clara a distância que separa o justo do ímpio, porque virá aquele dia abrasador como uma fornalha, em que todos os soberbos e ímpios queimarão como palha, e não lhes deixará raiz nem ramo. E para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação em seus raios. Este sol da justiça é Cristo, é o sol nascente que nos veio visitar. Portanto, a injustiça presente é passageira, ao passo que a justiça que virá no futuro é eterna. Esta é a resposta de Deus para o profeta Malaquias. O Salmo 97 fala que o Senhor virá julgar a terra inteira com justiça. A segunda leitura, tirada da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, exorta aqueles cristãos a não viverem na ociosidade, a exemplo do próprio Paulo, que era fabricante de tendas na companhia do casal Áquila e Priscila. Ele não comia o pão na ociosidade. Pelo contrário, diz ele, trabalhamos com esforço e cansaço de dia e de noite para não sermos pesados a ninguém. Quando estávamos entre vós, demos esta regra: quem não quer trabalhar também não deve comer. Ora, ouvimos dizer que há alguns entre vós que vivem à toa, muito atarefados em não fazer nada. A vinda do Senhor, que eles julgavam ser muito próxima, servia de desculpa para não trabalhar. Já que o Senhor vem, para que então trabalhar? Vamos ficar ociosamente esperando a sua vinda. São Paulo rejeita esta atitude e diz: em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos e exortamos a estas pessoas que, trabalhando, comam na tranquilidade o seu próprio pão. Quando o Senhor vier, ele não nos quer encontrar ociosos, mas trabalhando. E o trabalho, até o último dia, tem valor de eternidade. Ele serve de expiação dos nossos pecados, de aperfeiçoamento da natureza que nos foi dada por Deus, de aperfeiçoamento de nós próprios, e serve para nos configurar a Cristo crucificado, para depois termos parte na sua ressurreição. Portanto, enquanto esperamos que o Senhor venha, nada de ociosidade, trabalhemos. O Evangelho fala sobre a destruição de Jerusalém. Havia pessoas elogiando as pedras votivas com que o templo era enfeitado. E Jesus diz: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. O templo seria destruído no ano 70, pelo general Tito, por causa de uma rebelião dos judeus, comandada pelo partido dos Zelotes. E, de fato, não sobraria nada daquele templo. Aquele templo tão majestoso, que era a glória de Jerusalém, a alegria dos israelitas, iria desaparecer, porque Jerusalém não foi fiel à sua missão. Israel não recebeu o Messias. Israel não acolheu o convite de Jesus à conversão e ao Evangelho. Por isso, no ano 70, Jerusalém será destruída. Ora, a destruição de Jerusalém não é o fim do mundo, mas é o fim de um mundo, é o fim do judaísmo. Sem o templo, não há mais lugar para oferecer sacrifícios, para tornar Deus propício. Restam as sinagogas, mas as sinagogas não têm um altar. As sinagogas não são lugar de se oferecer sacrifícios. Então, o judaísmo como tal
desaparece, passa a ser uma religião apenas da palavra, sem ofertas feitas ao único Deus verdadeiro. O fim de um mundo é sempre um sinal do fim do mundo. Quando isso vai acontecer? Bem, Jesus diz que é preciso acautelar-se contra aqueles que dizem: sou eu, o tempo está próximo. Ainda hoje muita gente diz isso acerca do fim do mundo, acerca da segunda vinda de Jesus. Várias seitas gastam boa parte do seu tempo em apavorar o povo com as suas previsões. E Jesus diz que nós não sejamos enganados por elas, não sigais essa gente. Haverá guerra de revoluções, é preciso que isso tudo aconteça, mas não será logo o fim. Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá guerras, terremotos, fomes, pestes. Antes, porém, que isso aconteça, vós sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores. Isto servirá de ocasião de dardes testemunho em meu favor. E o que eu vou falar quando eu for preso e for interrogado pelos reis e pelos governadores? Não devemos nos preocupar com o que vamos falar. Naquele momento, diz Jesus, eu vos darei palavras tão acertadas que os vossos inimigos não poderão resistir nem rebater. Calma, portanto, na hora da perseguição. É a hora de nós testemunharmos Cristo. Primeiro, com a palavra. Segundo, se necessário, com o próprio sangue, com o martírio. E Jesus não faz por menos ao descrever as perseguições. Elas ocorrerão até dentro das famílias. Sereis entregues até pelos próprios pais, irmãos, parentes, amigos. Sereis odiados por todos por causa de mim. Matarão alguns de vós, mas não perdereis um só fio de cabelo de vossa cabeça. Como assim, se eu vou morrer, como eu não vou perder um fio de cabelo da minha cabeça? É porque após a morte virá a ressurreição. E a ressurreição vai nos restituir um corpo perfeito. É o mesmo corpo que nós temos, mas glorificado, transfigurado, brilhante, sem sofrimento, sem cansaço, sem defeito físico, sem morte, capaz de atravessar a matéria, como Jesus ressuscitado atravessou as portas do cenáculo. Este corpo glorioso não terá as doenças que nós agora temos, as dores, tudo será renovado. Não perdereis um só fio de cabelo de vossa cabeça. É perseverando firmes que salvareis as vossas almas. Então a perseverança é a chave da salvação. Em vez de nos preocuparmos inutilmente em calcular a data do fim do mundo e da segunda vinda do Senhor, devemos estar sempre preparados, seja para o fim do mundo, seja para o fim do meu mundo, que é a minha morte. E eu me preparo para a minha morte praticando obras de caridade que não passam, que nós levaremos conosco na nossa bagagem para a eternidade. Nós nos preparamos para a morte com a frequência assídua aos sacramentos, sobretudo a penitência e a Eucaristia. Nos preparamos para a morte, evitando as ocasiões próximas de pecar e não perdendo nenhuma ocasião de fazer o bem. Se estivermos assim, com os rins cingidos e as nossas lâmpadas acesas, quando o Senhor voltar, e se Ele nos encontrar trabalhando com uma fé operosa pela caridade, então o que deveremos temer? A vinda do Senhor será motivo de alegria, ao passo que se nós estivermos desleixados, ociosos, dormindo, a vinda do Senhor será motivo de medo, de pavor. Felizes aqueles que perseverarem até o fim na prática do bem e souberem suportar as perseguições que virão inevitavelmente até no seio da comunidade paroquial e da sua própria família. Tudo por causa do nome de Jesus que você abraçou. Que Maria Santíssima, seu castíssimo esposo São José e São Sebastião nos façam compreender e praticar tais lições. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sempre louvado. Nossa Mãe, Maria Santíssima.